mais uma vez a gente traz informações aqui ao vivo com a nossa reportagem. Quase 20 governadores assinaram uma carta defendendo a COP30, que será realizada lá em Belém do Pará em novembro. A Aline Beckett tem mais informações para a gente a respeito desse tema. Pois não, Aline? Isso mesmo, Nonato. Durante o Fórum Nacional de Governadores, governadores e vice-governadores de 19 estados brasileiros assinaram essa carta em apoio à realização da COP30 em Belém do Pará. Os governadores e vice-governadores são os seguintes: Gladson Camelli, do Acre, Ronaldo Lessa, de Alagoas, Clécio Luiz, do Amapá, Wilson Lima, do Amazonas, Jade Romero, a vice-governadora do estado do Ceará, Renato Casagrande, do Espírito Santo, Daniel Vilela, vice-governador de Goiás, Mauro Mendes, do Mato Grosso, Barbosinha, do Mato Grosso do Sul, governador em exercício, Helder Barbalho, do Pará, Lucas Ribeiro, vice-governador da Paraíba, Raquel Lira, de Pernambuco, Cláudio Castro, Rio de Janeiro, Fátima Bezerra, Rio Grande do Norte, Gabriel Souza, vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, Sérgio Gonçalves, de Rondônia, vice-governador, Felício Ramute, de São Paulo, vice-governador, Fábio Mitidieri, de Sergipe e, por último, Vanderlei Barbosa, do estado do Tocantins. Então, a gente teve esses governadores que assinaram essa carta em apoio. O documento destaca, então, portanto, o papel estratégico dos estados no enfrentamento das mudanças climáticas, também a importância da Amazônia como centro das discussões ambientais globais, o compromisso com as diretrizes climáticas mundiais e também com a liderança do Brasil na agenda ambiental. E aí, eu relembro a vocês que, apesar desse apoio agora sinalizado pelos governadores e vice-governadores, quase 20 desses representantes de estados brasileiros, existe ainda ali um desafio que Belém do Pará enfrenta em relação à infraestrutura logística para a realização desse evento, muito por conta dos preços altos ali das acomodações, das hospedagens nos hotéis, mas, no entanto, o governo federal e também as autoridades, os gestores locais de Belém do Pará acabam dizendo e ressaltando que é possível sim a realização desse evento lá no estado e que a cidade ela está preparada em questão de infraestrutura logística para poder receber, para poder abrigar o número de pessoas. O que pode impedir as delegações de países menos desenvolvidos de estarem participando desse evento muito por conta dos preços altos, mas não há uma sinalização em relação aos preços, apenas de que há hospedagem para todo mundo ali na localidade. Aline Beckett, muito obrigado pelas informações aí em Brasília. Bom, teve também quem não assinou, viu, durante esse Fórum Nacional dos Governadores, que reuniu, o apoio de representantes de 19 estados brasileiros. Romeu Zema e Ratinho Júnior não assinaram essa carta de apoio à COP30 em Belém. O Rodrigo Costa tem mais detalhes para a gente a respeito disso. Pois não, Rodrigo? É isso mesmo, Nonato. Bom dia mais uma vez para você e para quem acompanha o Jornal da Manhã. Romeu Zema, do Partido Novo aqui de Minas Gerais, e Ratinho Júnior, do PSD do Paraná, não assinaram, então, essa carta de apoio à realização da COP30 programada para ocorrer em Belém. A ausência de Zema e Ratinho, que são potenciais candidatos à presidência em 2026, levanta algumas especulações sobre um possível boicote de ambos à conferência. Recentemente, ainda essa semana, mais precisamente na terça-feira, o governador aqui de Minas, Romeu Zema, ele criticou o preço da hospedagem em Belém do Pará para a realização da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, que acontece em novembro. A lista, a ausência de ambos os nomes também gera uma série de especulações. A gente lembra que o Romeu Zema, inclusive, lança neste fim de semana a sua pré-candidatura à presidência da República em São Paulo. Ele tem cada vez mais aumentado o número de críticas ao governo federal e também ao presidente Lula, tentando buscar um apoio mais amplo da direita, buscando um apoio mais amplo, principalmente em outros territórios fora aqui do estado de Minas Gerais. A gente continua, então, a acompanhar esse posicionamento do Zema e qualquer outro posicionamento a respeito da COP30, pelo menos aqui no estado de Minas Gerais. Mas a gente traz esse registro de que Zema e Ratinho Júnior
não assinaram a carta de apoio à realização da COP30, Nonato. Tá certo. Ô, Rodrigo, muito obrigado, viu, pelas informações aí em Minas. É assunto para a gente trazer também aqui os nossos comentaristas, Deise Ciocari e o Roberto Mota. Ô, Deise, a impressão que dá é que aqueles que lançaram aí suas pré-candidaturas, Zema, Ratinho Júnior, Caiado, não estão querendo se vincular não a essa COP30, né? A COP tem apresentado alguns problemas estruturais bem fortes, né, Nonato? A gente tem a questão do saneamento, dos altos preços e, como a gente falava num comentário anterior, né, uma parte dessa direita que tende a se candidatar para a eleição do ano que vem, né, o Caiado, o Zema, eles têm mantido uma coesão ideológica e de discurso que vai ao encontro disso que está acontecendo agora na COP, né, do fato deles não assinarem. Os outros que assinaram, né, eles acabam dando um simbolismo muito forte, né, demonstrando que a grande parte dos governadores ainda apoia a realização da COP aqui no Brasil, que a gente sabe que é uma pauta muito importante para o governo federal. Então, isso tem mostrar que o Brasil está apoiando o governo federal é muito importante para o Palácio do Planalto, mas fato é que desde que essa COP foi anunciada em Belém, ela tem apresentado muitos problemas. De novo, saneamento, altos preços, a própria geolocalização, né, é muito difícil de chegar. Então, eu acredito que a gente ainda vai falar muito sobre essa COP30, mas num primeiro momento o simbolismo para o presidente Lula funciona. Mas existe uma coesão aí da direita que tem chamado a atenção nas últimas semanas, pelo menos. Mota, que leitura você faz, então, dessas ausências, né, de assinaturas e que tipo de reflexo isso pode trazer para a discussão e para o foco principal da COP30? A COP30 é um piquenique de bilionários e políticos que falam de um assunto do qual eles não entendem nada. A COP30 é um show de populismo, hipocrisia e ignorância movido por interesses ideológicos e financeiros muito grandes. A floresta foi desmatada para essa festa ambiental. Os políticos vêm de jatinho falar de descarbonização. A maioria desses políticos e autoridades, repete frases feitas sem ter a menor ideia do que está falando. Aldo Rebelo já explicou muito bem isso em um livro. Esses políticos seguem 100% a pauta estabelecida por ONGs internacionais e interesses estrangeiros. Essa, sim, é a verdadeira invasão de soberania. O clima no planeta Terra muda desde que o planeta foi criado. A única coisa que não muda é o oportunismo dos populistas.